Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia para Pesquisa em Educação Matemática 1, tá? Iniciei a gravação aqui e vou estar começando a minha primeira aula síncrona com vocês. Aos poucos aqui, pessoal, tem mais gente entrando na sala e eu vou ter que ficar administrando aqui quem está chegando e aceitando, tá? Então, se às vezes eu der alguma parada, é porque eu estou fazendo isso, tá? Então, pessoal, essa disciplina ela é uma disciplina bastante curta, ela tem 15 horas, mas bastante será de grande valia, né? Porque nós vamos trabalhar questões bem importantes assim que vocês vão levar até o final do curso, tá? Meu nome é Luciano, tá? Sou professor de matemática do Instituto Federal Farroupilha, aqui do campus Alegrete, tá? Trabalho na rede federal há mais de 9 anos, né? Faz tempo, mais de 9 anos mesmo, e geralmente nos cursos de licenciatura em matemática, né? E agora também na especialização em inovação e ensino de matemática, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, tá? Essa aula, acredito que ela se estenda por aí uma hora e pouco, tá? Porque nós temos questões bem importantes a serem tratadas aqui, né? Essa disciplina de metodologia para pesquisa em educação matemática, ela vai dar o pontapé inicial, né? Para que a gente comece a pensar, né, em como vamos desenrolar o trabalho de conclusão de curso de vocês, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco da organização da disciplina, né? Essa disciplina está dividida em 3 tópicos, tá? Nós temos na ementa, né, tipos de conhecimento, produção do conhecimento científico na área da matemática, como módulo 1. O módulo 2, métodos, abordagem e tipos de pesquisa em educação matemática. E eu dividi com o módulo 3, planejamento de pesquisa. Cada um desses módulos ele tem em torno de 5 horas, né? A disciplina tem 15 horas. Pensando que temos uma aula síncrona de 1 hora, então o material que vai estar disponível aí é para você desenvolver nesse tempo, tá? Já adianto para vocês que isso aqui é uma aula, né? Síncrona, como a gente diz, e vocês podem me interromper a qualquer momento, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, podem levantar a mão, né? Vocês podem abrir o microfone, caso eu não veja, porque eu vou estar no modo apresentação, eu posso, de repente, não ver. Aí, quando vocês chamam, a gente se empolga aqui na aula e pode acontecer da gente não desenrolar, não ver aqui isso. Mas, qualquer coisa, vocês abrem o microfone e me chamam, tá? Então, como eu estou no modo aqui na apresentação, a minha tela fica cheia aqui, fica mais fácil para eu administrar aqui na sala, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar de tipos de conhecimento e produção do conhecimento científico na área de matemática. Se vocês entrarem eu dividi ele em 3 módulos, né? Obviamente, e optei por essa divisão. Nós começarmos primeiro pensando em ciência, né? O que seria ciência? Né? Os diferentes tipos de ciência. E aí, aos poucos, ir afunilando para o conhecimento aí na área da educação matemática, tá? Até ali no slide é a área da educação matemática, tá? Então, nós irmos pensando em como isso tudo aconteceu, como que a gente foi afunilando para a educação matemática e tudo mais, mas nós temos que pensar, primeiramente, também o que é ciência, o que é conhecimento científico e qual a diferença de outros conhecimentos. Então, a gente vai abordar mais ou menos nesse sentido. Se vocês observarem na aula, na sala virtual do Moodle, né, ela está organizada em 3 tópicos, em três tópicos dentro de cada módulo, né, que é, por exemplo, nós temos a parte dos materiais obrigatórios, que eu abri hoje, acredito que vocês não devam ter visto, mas é de lá que sai toda a minha aula de hoje. E aí, posteriormente, nós temos, nesse material obrigatório, eu tenho algumas bibliografias que eu trouxe, a parte de livros, e eu tenho algum vídeo também. E aí eu trago também um material complementar, né, que é bem interessante, vou falar dele, inclusive, ao final, que ele dá um direcionamento bem bacana. E aí depois um questionário para vocês responderem, né, esse questionário, ele tem 10 questões, ele permite 3 alternativas, né, de resposta, três tentativas de resposta, tá? Então, vocês vão ter essas opções para esse módulo.
tá? Mas ao final eu falo mais um pouco sobre o andar dos outros 2 módulos, certo? Vamos começar então pensando aqui em metodologia da pesquisa, né? Já adianto para vocês que metodologia da pesquisa ela é um pouco diferente de metodologias que se usam no ensino na educação matemática, né? E as tendências também, apesar de fazerem parte, né? Então, o que seria ciência, né? Como se desenrola a questão da ciência? O que seria para vocês ciência, né? Então, vai aparecer muito forte ao longo da aula de hoje, em todos os momentos, a questão do método, né? Então, a questão do método sistemático, né? Um método científico para a resolução dos problemas, né? Isso é muito importante para que a gente consiga configurar a ciência, né? O primeiro item aí fala, né? Ciência é um sistema organizado de conhecimentos obtidos através da observação, né? Através da experimentação e análise de fenômenos naturais e sociais, seguindo um método sistemático, né? Depois a gente aprofunda isso um pouco aí na sequência, né? Também uma busca contínua para a compreensão do mundo. Então, a ciência ela vem para compreender fenômenos que acontecem no mundo, não só fenômenos, mas para compreender o mundo. E, claro, utilizando o método científico para formular testes, formular e testar hipóteses resultando em teorias e leis, né? Quem nunca ouviu falar da teoria da relatividade, né? Teoria do Big Bang, segunda lei de Newton, ou as leis de Newton, a termodinâmica, né? Teoria da relatividade, enfim. E aí nós vamos longe, né? Isso são conhecimentos científicos, né? Isso é desenvolvimento de ciência, tá, gente? Então, nós temos os pilares muito sólidos aí na ciência, né? De maneira geral, a ciência ela pode ser definida com base em 2 ideias centrais que a gente chama, né? Uma baseada no contexto e nas condições em que a ciência ocorre, como que ela ocorre, em que contexto que a ciência ocorre e se desenvolve, que a gente chama de prática, e outra baseada na parte conceitual e metodológica da ciência, que a gente chama de teoria, né? Então nós temos uma questão que vocês já vão ver mais para frente, que é mais teórica, né? E uma outra que é mais prática. Na matemática, a gente gosta muito da parte pura e a parte aplicada, né? Que a gente fala muito, né? Pode-se ainda considerar a ciência como um estudo de problemas formulados adequadamente, né? Em relação ao objeto. Nesse contexto, buscam soluções plausíveis para tais problemas por meio da utilização de métodos científicos. Então, vocês veem que nos 3 itens que eu trago aqui, o método científico aparece muito forte. Vou falar de método antes de passar para o próximo slide, para que vocês não se assustem. Eu não vou falar de métodos nessa aula, né? Eu só estou dizendo para vocês que ciência é muito forte baseado em método sistemático. Quais métodos que nós temos, isso fica para um segundo momento, né? Então, métodos qualitativos, métodos quantitativos, quanti-quali, quali-quanti, desculpa. Então, nós temos aí, enfim, alguns métodos aí. A questão do experimento aparece muito forte já na sequência e eu falo disso já já. Como eu falei, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Senão eu vou dando seguimento aqui ao conteúdo. Só para trazer mais clara a classificação da ciência e falar um pouco de empirismo, né? Então, classificação quanto ao conteúdo, né? Ciências formais, não empíricas, e factuais empíricas, né? Então, temos essas duas distinções. O que seria empírico, né? É algo baseado na experiência ou resultado dessa experiência, né? Que decorre da prática e da observação. É o oposto do teórico e do conceitual, né? Então, nós temos leis que são deduzidas a partir somente de conceitos, né? A matemática pura fala muito, a gente tem muito forte, com a questão dos axiomas e tudo mais, e aí a questão da parte prática como aplicação. E a classificação quanto ao caráter, nós temos, como eu falei, ciências puras e aplicadas, né? Empírico é algo baseado na experiência do que ela resulta, é isso. Acabei de falar disso.
né? Então, a classificação quanto ao conteúdo trata das ciências a partir do seu objeto de estudo, né? As ciências formais ou não empíricas estudam as ideias enquanto ciências factuais ou empíricas estudam os fatos, né? Deixa eu só aceitar alguém que entrou na sala aqui um minuto. Já a classificação quanto ao caráter, como eu já falei, está focada nos objetivos que norteiam a investigação. Eu vou trazer uma tabela já na sequência aqui, que vocês vai clarear um pouquinho mais. Vocês observam que as ciências puras são focadas na aquisição de novos conhecimentos, né? E no desenvolvimento de teorias. Então, já é satisfatório o simples fato do conhecimento e do desenvolvimento de alguma teoria em cima de um objeto, se for o caso, né? Nós temos isso bem forte na questão axiomática nossa, né? Já as ciências aplicadas, né? Elas estão voltadas para a aplicação de conhecimentos já existentes. Eu posso ter uma teoria desenvolvida, na ciência pura, e essa mesma teoria, depois, posterior, né, ser aplicada para a resolução de um problema, por exemplo, né? E para a aquisição de novos conhecimentos, né? Então, às vezes, a gente desenvolve uma teoria, né? E depois de algum tempo ela pode ter alguma aplicação. Uma não invalida a outra, de forma alguma. E não andam separadas também. Eu gosto dos jargões que o livro traz muitas vezes, né? Que o livro texto que eu coloquei para vocês, né? Que ele fala, fique atento, né? E dá alguns exemplos. Ciência formal, né? Ou não empírica, né? Que não é baseada em experimentos, ela é sempre pura, né? Já que não lida com entidades existentes no mundo real, né? Já a ciência factual ou empírica pode ser tanto pura como aplicada, né? O cientista faz ciência aplicada quando tem por objetivo aumentar o poder de intervenção do homem sobre o mundo e sobre as coisas. É a questão do conhecimento de mundo que a gente busca, né? Então, a ciência aplicada tem sempre esse intuito de conhecimento, de resolução de alguma coisa, enfim. Como eu falei antes, as duas ciências, tanto a pura quanto a aplicada, elas não estão soltas, né? Por exemplo, esse que eu trago aqui, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, como eu falei antes para vocês, né? Que é uma pesquisa totalmente pura, é uma teoria desenvolvida, né? Seguindo alguns pressupostos, né? Mas posteriormente ela foi utilizada para aplicação, no caso aqui para a criação do GPS, que é uma pesquisa aplicada, né? Então, tudo isso a gente falando de ciência e tentando dar alguma diferenciação para isso. Né? Aqui eu trago uma tabela também, onde a gente fala de conteúdo e caráter, né? E a divisão quanto ao conteúdo e quanto ao caráter, né? A questão formal, empírica, pura e aplicada, né? Então, nós temos como não empíricas a lógica matemática, quando você baseia o conteúdo, né? Empíricas, né? A gente traz as naturais, que é o caso da física, né? Baseada em experimentos, a química, a biologia, né? E das sociais e humanas, a gente tem aqui sociologia, ciência econômica, ciência política, história, psicologia, assim por diante. E aí a questão do caráter dela ser pura, né? Busca o conhecimento puro por meio de enunciados e tem finalidade cognitiva, só conhecimento, no caso. Preciso desenvolver, né, alguma teoria sobre. Não que ela não tenha uma finalidade posterior, no caso do exemplo anterior que eu citei da teoria da relatividade. Busca um sistema operatório, as ciências aplicadas, né, e a entidade pragmática, né? Então, para resolver algum problema, né? A ciência aplicada atende a algum valor social validado pela possibilidade de atender necessidades humanas para compreender melhor as distinções, né? E aí nós mesmos já podemos ter outro tipo de divisão, né, das ciências, como o próprio CNPq, né, divide aí as áreas do conhecimento, né? É uma outra maneira de fazer uma divisão, né? Que é muito, para nós, é o que a gente segue, né? E a gente sempre se encaixando aí quando vai escrever, quando vai ter um qualis, quando a gente vê os resultados, a gente está sempre se encaixando. E aí eu pergunto para vocês,
aonde nós estamos aqui enquanto educação matemática, já um primeiro olhar, né? E essa é uma tabela simplificada, né? Hoje eu baixei outra bem mais atualizada, que não muda muito, mas enfim, a gente tenta olhar lá. Onde é que estamos enquanto educação matemática? Ela é uma ciência humana, né? Se nós olharmos para a ciência humana, nós temos filosofia, sociologia, antropologia, arqueologia, história, geografia, psicologia e educação, né? Mas se nós olharmos, a matemática está lá nas ciências exatas e da Terra. Então, qual a área da educação matemática, né? Não estou dizendo que não tenha, mas estou dizendo que a gente busca essa identidade, a gente vai falar dessa identidade aí para frente, tá? E aí, não tem como nós entrarmos e falarmos de ciência sem falarmos de tipo de conhecimento, né? E aí chega a ser algumas questões, a gente vai se identificar muito, assim, eu acho, com várias, né? O vídeo que eu tenho lá na sala virtual, ele é uma referência a Marconi e Lakatos, né? Que é bem conhecido essa bibliografia, certo? Essa referência. E lá ele divide somente em 4, né? Ele deixa o conhecimento mítico de fora. Eu optei por trazer o conhecimento mítico aqui também para a gente falar dele um pouco, né? E aí depois nós tentarmos fazer as relações entre esses tipos de conhecimento, né? Então vamos lá, né? Então falamos de ciência, falamos das diferenças entre as ciências, andamos um pouco pela ciência pura, pela ciência aplicada, a questão do método que eu já falei que aparece muito forte, e depois vai ser o diferencial que vai dizer para nós que tipo de método nós teremos que aplicar, que tipo de ciência nós vamos estar fazendo, né? Se ela é pura, se é aplicada, enfim, né? E agora vamos para os tipos de conhecimento, que é o conhecimento mítico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento popular e conhecimento científico, né? A ementa traz muito claro os tipos de conhecimento, né? E eu selecionei esses, né? De repente, em algum outro livro, vocês vejam alguma diferença ou apareça talvez algum outro tipo de conhecimento, mas, em resumo, eu trago esses, tá? Conhecimento mítico, né? Quando a gente fala em conhecimento mítico, a gente está falando em mitologia, né? Então, esse conhecimento também é chamado de conhecimento mitológico, né? Achei engraçado que ele traz assim a questão que está relacionada ao desejo humano de dominar o mundo, né? Se a gente pensar nos deuses gregos, pensar em toda essa questão da mitologia, isso aparece muito forte, né? Então, o conhecimento mítico é esse. Embora ele tenha um caráter fictício, né? As narrativas mitológicas têm valor de verdade para as comunidades que as cultivam. Né? Então, dentro daquele grupo que acredita em tudo nessa questão mitológica, para eles isso é verdade, né? De certa forma, o conhecimento mítico é de modo lúdico, né? Chega a ser ingênuo, de certa forma, fantasioso de buscar explicações para fatos desconhecidos pelo homem, né? Trago um exemplo, né? A sociedade grega antiga, né? Na sociedade, né? Somente poetas poderiam narrar mitos, né? É uma crença, né? Uma vez que eles eram indivíduos escolhidos pelos próprios deuses, né? Assim tinham o dever de revelar aquilo que um dia os deuses lhe disseram. Eles eram poderosos, né? O conhecimento mítico que vai passando de geração para geração dentro daquele grupo que acredita nessa mitologia, certo? E aí nós temos o conhecimento religioso, né? Muito próximo do conhecimento mítico, né? Conhecimento mitológico, né? Se nós pararmos para pensar, né? Pensar em ciência, vamos pensar no conhecimento religioso, antes de entrar nos detalhes, né? Então, a ciência tenta provar ou teorizar, não só tenta como vem fazendo, né?
a questão do porquê estamos aqui, não do porquê estamos aqui, da origem de tudo, né? Como que a teoria da evolução que a gente chama, né? Então é uma teoria baseada em fatos científicos, né? Alguns comprovados, outros ainda não, outros são só teorias, né? Que não foram ainda comprovadas, né? Na prática, né? A questão, a questão que a gente já conhece dessa teoria, depois eu trago no conhecimento científico isso de novo, né? Que é totalmente diferente do que se baseia o conhecimento religioso, né? Ele tem uma referência de surgimento da humanidade diferente do conhecimento científico. No caso aqui, né, acredita ser nos livros, na divindade, nos escritos, né, divinos, né, que a religião acredita, né? E o conhecimento religioso baseia-se na fé. Só um minuto. Então, o conhecimento religioso baseia-se na fé e pressupõe-se a existência de forças que estão além da compreensão humana, né? Carrega verdades sagradas e inquestionáveis, que revelam a estrutura da realidade conhecida e aceita pelo homem, né? Não se fundamentam nos elementos naturais conhecidos pelo homem, e sim na divindade, sendo a religião um meio de compreensão dos desígnios divinos, né? Um exemplo que traz aqui embora a árvore tenha como causa de sua origem uma dada semente, segundo o conhecimento religioso, são pressupostos divinos que deram a origem à semente, assim como a todos os elementos, né? Então, o conhecimento religioso se baseia aí bastante na fé, né? E depois eu faço uma comparação, inclusive, com conhecimento mítico, religioso, conhecimento científico, na sequência para talvez elucidar, né? Algumas questões, né? Eu vi ciência e religião devem andar juntos. Eu vi que o Edson passou sim, né? A gente não entra no mérito disso, né? Mas a gente tenta fazer essa diferenciação de como que as questões se encaminham. Isso. Trabalho. Ao final a gente fala um pouco, Edson também, estou lendo o chat aqui, sobre o trabalho de conclusão de curso, né? Vou dar uns direcionamentos para vocês, mas a gente deixa para o final da apresentação, tá? Passo a teoria primeiro. Imagino que é disso que você esteja falando. E aí nós vamos para o conhecimento, tá? Como eu falei, vocês podem abrir o microfone e falar a qualquer momento. Né? Nós temos o conhecimento filosófico, né? Então, filosofia bem conhecida, né? Está no campo das ideias, né? É uma maneira de pensar, uma atitude reflexiva do mundo, sendo que filosofar significa refletir criticamente sobre alguma coisa, né? Até hoje, quando eu estava vendo algumas questões, né? Hoje nós temos vários filósofos aí nas redes sociais, né? Nas mídias digitais, como youtubers até, né? Que falam muito de muitas coisas, né? Interessante, né? E trazem muitas questões, né? Mas não se apresentam como um conjunto de conhecimentos prontos, né? Um sistema de pensamento acabado ou fechado, né? Como a ciência também, ela não está, como conhecimento científico, depois vão ver, que ele está em constante evolução, né? Produz conhecimento em diversas áreas do saber humano, né? Almejando compreensão mais extensa dos fenômenos que compõem o universo, né? Aqui eu trago um parênteses para a questão da experiência e do experimento, tá? São coisas diferentes, né? Embora fortemente conectados, experiência e experimento são coisas distintas. Experiência é empirismo, né? Prática de vida, né? Ensaio, experimentar coisas, reconstruir e modificar algo. Experimento, né? É um método científico, tá? Que consiste em provocar observações em condições especiais, tá?
O que seria provocar observações em condições especiais? Cito um exemplo, né? Posso citar o meu exemplo, né? Eu trabalhei em laboratório fechado, fiz doutorado na área de sistemas, né? E automação em sistemas, engenharias e tal. E os meus experimentos da tese de doutorado, elas foram dentro de um laboratório, experimentos, né? Então, tinha um método científico muito bem desenvolvido e lá eu aplicava os experimentos. O que seria essas condições especiais? Eu preciso que alguém consiga reproduzir aquilo que eu já fiz, né? Daqui 10 anos alguém vai lá, vai conseguir reproduzir o que eu escrevi, o que uma outra pessoa escreveu. Então, o experimento é um método, que é um método, porque se a outra pessoa seguir esse método, ele consegue desenvolver e chegar às mesmas conclusões que eu cheguei, senão não é científico. Então, chegava no laboratório, por exemplo, eu tinha que chegar 2 horas antes, eu tinha que controlar a temperatura do ambiente, né? Porque eu trabalhava com metais, né? Então poderia ter a questão da diferença de temperatura, né? A questão da luminosidade, né? Então, e o tempo que eu usava o equipamento também, então eu tinha que reproduzir isso, né? Isso é um método controlado, um ambiente controlado. Um outro que é muito conhecido, né? É a questão da gravidade, né? Quando a gente está, inclusive quando a gente está dando alguns exercícios para os nossos alunos, a gente fala que é no vácuo, né? Que não tem resistência do ar, né? Então, para que a gravidade seja 9,81, ela precisa, sim, estar no ambiente controlado, né? Senão eu não consigo fazer esse experimento, né? Porque a aerodinâmica do objeto, outras questões, né? A resistência do ar, ele, sim, atrapalha nesse resultado final, digamos assim. Então, a gente precisa estar sempre atento nessa diferença, né? E a filosofia, ela é baseada na experiência, no empirismo, e não em um método, né, desenvolvido. E aí temos o conhecimento popular, né? Eu gosto muito do conhecimento popular, né? Eu conheço essa crença, né? Vou direto no exemplo, né? De que tomar leite e comer manga misturado faz mal, né? E Deus me livre se tomar, eu já achava que estava morrendo quando era criança, né? Então, vem passando de geração em geração, não sei por qual motivo, né? Que manga com leite é mortal, né? Isso é conhecimento popular. Então, ninguém vai tomar manga com leite, né? Isso vai passando de geração em geração, e aí nós temos um conhecimento popular, não sei por qual motivo, né? Mas é extremamente proibido tomar leite com manga. Pepino com leite, então, Deus me livre, a morte na certa. Tomou, já morreu. Tá? Essa é a questão do conhecimento popular. Como que isso pode se tornar científico? Né? O conhecimento popular que leva, talvez, a desenvolver uma teoria para comprovar que manga e leite e manga misturados é um problema. Então, eu posso, sim, através de um método científico, né, utilizando um conhecimento popular, um conhecimento filosófico, né, ou até de um conhecimento religioso ou mitológico, comprovar que aquilo, sim, era verdade através de um método científico, né? Eu lembro muitas vezes, quando eu morava com meus avós e meus pais no sítio, morei até os 20 e poucos anos no sítio, e aí eu sempre sabia, meu avô me ensinou a olhar para as nuvens, né? E saber quando que o tempo ia se preparar para a chuva. Ó, amanhã vai estar chovendo. Tinha os famosos, eram rabo de galos, né? Que se apareciam no horizonte, e você olhava para... Eu morava na fronteira, olhava para o lado da Argentina, né? E aí a gente via que ia chover, né? Ou que ia se preparar para a chuva. Esse é um conhecimento, né? Então já se guardava a lenha, já se fazia um monte de coisa porque vai chover ou porque vai esfriar também. Então, tudo, aquelas lá não são de chuva, aquelas nuvens são de frio. Isso se passou de geração para geração, né? E a gente foi passando esse conhecimento, certo? Entre outros. E aí nós temos conhecimento, a gente vai para qual lugar aqui em Alegrete, eu moro em Alegrete agora, eu ainda estou tentando descobrir, gosto muito de olhar para as nuvens, estou tentando descobrir quando chove, né? Ou quando esfria, né? Então, isso a gente chama de conhecimento popular que vem passando de geração em geração.
O exemplo da chuva, né, nós temos a meteorologia, né? Então, hoje, existem todos os estudos, né, olhando, apesar de não ser tão fidedigno, né, mas ele consegue dizer, ó, daqui amanhã, por exemplo, tem previsão de chuva, tem uma previsão de tantos por cento. Essa porcentagem não me dá garantia, mas me dá, por exemplo, uma porcentagem de que possa chover naquele dia de amanhã ou daqui nos próximos dias, baseado em algum método, né, de vento, né, zona de convergência, enfim, não é minha área, mas enfim. Então, existe uma teoria que comprova, tenta buscar a resposta para esse conhecimento popular. Né, não sei se eu me arrisco a tomar leite com manga, né, a partir desse conhecimento popular. Também chamado, né, de vulgar, senso comum, se aparecer, a gente está falando de conhecimento popular, né, conhecimento que se encontra ao alcance das pessoas comuns. Não entendo esse comum como, né, são pessoas que não são especialistas das áreas, né? Então, né, por isso o senso comum, né? Essas informações de geração em geração, que são passadas, né, sendo captadas, assimiladas e adaptadas à realidade de cada um, né? Devido à interação e da observação do ambiente que rodeia o ser humano, né? A observação do ambiente e da interação. Não era só leite com manga, né? Você deve saber o que eu estou falando. Né? Na época da melancia, não podia comer uva com melancia. Né? Eu acho que meu avô não queria que eu ia lá tirar as uvinhas dele lá da parreira, porque ele queria depois que sobrasse para ele fazer vinho. Eu acho que era essa a ideia, né? Mas é um conhecimento popular, né? Também. Olha ali, eu também não arrisco, Cleiton. Não arrisco mesmo. Enfim, é engraçado, mas são conhecimentos que são passados de geração em geração. Eu mesmo tive vários, assim, leite com manga, outros conhecimentos, né, que depois, muito tempo, né, às vezes pode ser até para controlar as crianças de fazerem algumas coisas, né, enfim, usavam de algumas artimanhas, né, que a gente vai assimilando e até um dia você depara, opa, mas por que essas questões, né, até entrar nessa questão de choque, né, por que leite com manga faz mal? Esse porquê vai me levar a buscar a comprovação disso, né, e aí eu entro no próximo conhecimento, né, que eu chamo aqui, eu não, né, que é chamado de conhecimento científico, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vocês devem ter notado que eu falo bastante rápido, eu tento me policiar um pouco, né? Mas é difícil. Eu sou hiperativo e aí eu fico nessa bem acelerado. Vou respirar um pouco e vamos dar continuidade aqui, tá? Pessoal, tá? Depois desse vídeo, isso aqui fica gravado, eu vou colocar, já que estou aqui, deixa eu pegar a lista de presença e vou colocar ali enquanto eu tô. Coloco a lista de presença ali para que vocês assinem, né? Já vão assinando. Cada pouco. Eu usava outro, não usava esse conferência para fazer as coisas, né? E velocidade assim tá ótimo. Isso aí, vamos lá. Vou colocar aqui a lista de presença no chat mesmo. Deve ter alguma maneira de fixar. Eu não vou deixar no chat aqui. Vamos ver se eu clicar tem como fixar. Editar. Deixa aí, depois eu posto ela de novo. Lista de presença. Vê se está tudo funcionando com a lista de presença. Eu fiz a rápida agora, tinha até me passado com a lista, não tinha feito. Então, se der algum problema, não conseguir assinar, né, vocês me falem aqui no chat que eu já vou lá e edito ela. Daí, né, gente? E aí, sim, depois do conhecimento mítico, do conhecimento religioso, do conhecimento filosófico, e o adorado por mim, que é o conhecimento popular, que para mim é o conhecimento popular que vai gerar notas compartilhadas ali, ó. Lista de presença foi lá para notas compartilhadas. Alguém fez isso para mim, eu acho. Obrigado. Então, eu adoro conhecimento popular porque ele gera os porquês para a gente, né? Por que é assim? Será que é verdade? Então, nós podemos, a partir disso, criar ciência. Olha, vamos comprovar que é verdade. Por que a manga cai, né? Por que era, não lembro se era manga, a goiaba, né? Não lembro. Né? Que cai, por isso, né? Foi usado para fazer a teoria, né? Então, algumas questões assim, né? Então, o conhecimento científico.
Não, aí ciência e conhecimento científico, gente, eles estão atrelados, né? Vamos tentar aqui a gente trabalhar um pouco isso, né? A questão do conhecimento científico, né, é sempre fundamentado na razão e na experimentação, né? Não na experiência, na experimentação que vem de experimento, né? Método muito bem definido, né, para desenvolver isso. Você vai criar hipóteses, cada método tem suas hipóteses, como que vai fazer isso, é uma outra etapa, né? Experiências, né? Hipóteses e experiências, né? A partir das quais verdades universais são estabelecidas, né? Então, aqui a gente tem verdades universais são estabelecidas. As leis de Newton, né? As leis da termodinâmica, né? Podem ser refutadas? Podem. De repente alguém chega e diz, estava tudo errado. Né? Mas vai ter que refutar, mostrar que aquilo estava errado e mostrar como que é a maneira certa. Né? Vários teoremas, né? O último teorema de Fermat, questões que vêm, ainda tem algumas coisas que a gente sempre vem evoluindo e demonstrando que aquilo era verdade, se aquela proposição é verdade ou não, dentro do campo da ciência aplicada, né? Ou da ciência pura, né? Enfim, né? Existe uma legitimação baseada em dados elaborados a partir de análise e comprovações teóricas e empíricas, né? Então, o conhecimento científico ele precisa ser, ou ele é, né, real, né? É um fato, né? Pois lida com ocorrências ou fatos, né? O negócio está me atrapalhando aqui. Ele tem que ser sistemático, gente. Por que sistemático? Porque alguém que vai, como eu já falei, vai voltar, vai tentar reproduzir aquilo que a gente fez, ele precisa conseguir reproduzir aquilo que a gente fez. Esse é um cuidado que qualquer escrito, projeto que a gente faz, precisa ter. Para ser científico, ele tem que ser reprodutível. Não sei se é essa a palavra. Né? Ele precisa ser sistemático para que alguém consiga reproduzir. Né? E que é o que está junto com o próximo item, que é o verificável. Né? Ele precisa ser verificável. Senão, não é ciência. Né? Não é conhecimento científico. Visto que ele é sistemático porque trata de um saber ordenado logicamente. Né? E aí sim chama muita atenção quando vem a palavra ele é falível. Né? Sim, ele é falível. Simplesmente pode acontecer de eu refutar aquilo, quebrar aquela afirmação que alguém já tinha e eu seguir com outra afirmação. Ou outra coisa, ele é falível no sentido que ele não estava pronto. Então eu preciso ainda incrementar mais coisas, geralmente todos os conhecimentos, a grande maioria dos conhecimentos, eles vão crescendo, né? Alguém vai lá e escreve alguma coisa, o outro pega aquela coisa, escreve mais um pouco, o outro pega as ideias daquele, e de repente, pá, aparece algo bem sistematizado a partir de uma construção de conhecimento que pode ir indo ao longo de muitos anos para ser uma verdade absoluta, né? Então, ela é falível por não ser definitivo, né? Então, esse conhecimento não é definitivo, né? Absoluto ou final, né? Eu posso sempre duvidar, né? Mas se está totalmente provado, eu vou falar, bom, beleza, né? Vi que o pessoal está conseguindo responder aqui o formulário, né? Então, temos algumas relações entre os conhecimentos também, né? Então, o conhecimento mitológico também pode ser considerado de senso comum, né? E religioso, tá? Por um lado, ele é tradicional, pois faz parte da cultura secular, tanto um quanto o outro, né? De um povo. Por outro, ele é religioso em virtude de cultuar figuras divinas, né? Tanto um quanto o outro. Os teólogos e cientistas consideram a teoria da evolução das espécies, foi aquilo que eu falei já aí atrás um pouco, né? Eles consideram a teoria da evolução das espécies, né? Especialmente do homem, né? Isso me assombrou desde criança, sempre fui muito religioso, né? Minha mãe me levava desde pequenininho lá no sítio, né? No culto e depois nas missas, enfim. E eu sempre estava muito ligado com isso e eu sempre, logo, questionei minha mãe, mas como assim? Né? Sempre fui muito crítico disso, né? Então eu preciso acreditar, sim, preciso acreditar. Então eu acredito. Então é nesse sentido, né?
Então, os teólogos e cientistas consideram a teoria da evolução das espécies por abordagens diversas, né? Nem usou a palavra diferente, usou diversas, né? Os teólogos fundamentam-se nos ensinamentos de textos sagrados, que foi aquilo que eu falei, enquanto os cientistas buscam, por meio de suas pesquisas, fatos capazes de comprovar ou refutar suas hipóteses, né? Então, como falou antes, devemos andar juntos, né? Quem vai comprovar primeiro, digamos assim. Os conhecimentos, apesar que um não precisa de comprovação. O conhecimento científico, filosófico e teológico fundamentam-se em bases distintas. O conhecimento científico baseia em evidência dos fatos observados e experimentalmente controlados, que foi tudo aquilo que já falou, enquanto o filosófico, né, ele se baseia em enunciados e na evidência lógica dos fatos, né? E o teológico, que é o conhecimento religioso, né, baseia na revelação divina, né? Ou seja, então, o conhecimento científico e filosófico baseia em evidências, ainda derivadas de origens distintas, enquanto o terceiro dispensa a necessidade de evidências, né? Que é o caso da crença, né? Geralmente, quando a gente está numa aula presencial, a gente faz uma piada de vez em quando, né? Para quebrar o gelo. Eu estou tomando um chimarrão aqui para dar uma respirada, né? Senão fica bastante. Eu sou professor das disciplinas geralmente de cálculo, equações diferenciais, enfim, e estou sempre lidando com muitos números, né? E agora, em paralelo, eu estou lidando com a questão das práticas matemáticas, das metodologias matemáticas, tendências, professor dando aula de estágios, né? Então, isso tem me dado assim, e aí a gente vê bem a diferença dessas questões, né? Como que uma vertente anda, como que a outra vertente caminha, isso é bem interessante, sendo bem legal para mim, assim, né? Vamos lá, para resumir, então, tipos de conhecimento, né? Trazer um resumo aqui para a gente, nós temos aqui, então, o que é preciso para um conhecimento ser considerado científico? Eu quis trazer isso, né? Porque vamos falar de ciência, né? Nós temos que ter isso em mente, né? Então, precisa ter evidência, ser baseado em evidências, né? Essas evidências, né, podem vir por vários caminhos, né? Precisa ser verificável e replicável, né? Tem que ser objetivo, né? Ele precisa ser verificável, replicável, aquilo que eu falei, então alguém tem que conseguir verificar que aquilo está certo, né? E a outra pessoa que chegou agora, ele tem que pegar aquilo que você escreveu, né? E replicar. Eu tenho que conseguir replicar aquilo e comprovar. Ser objetivo, sistemático e organizável, ser falível e revisável, né? Que é aquilo que eu falei. No caso, lá em cima é replicável, tem que conseguir replicar, e ser falível e revisável. Né? Eu confundi o replicável com o revisável aqui. E o caráter cumulativo, então, a gente está em evolução. Tá? Então, o conhecimento científico se distingue pela sua metodologia muito rigorosa. Né? Busca pela metodologia, apareceu de novo. Agora apareceu de forma metodologia rigorosa. Né? Busca pela verdade através de evidências empíricas e capacidade de ser constantemente revisado e aprimorado. Né? Então, aqui nós tratamos da questão do conhecimento científico. Aí já eu vou passar para o próximo slide aqui. Deixa eu só ver aqui no chat se tem alguma questão, né? Aqui. Eu testando a probabilidade de manga com leite me matar. Acho que é um mito que já tomei, não deu nada. É isso aí, são os conhecimentos populares, né? A gente gosta deles e a gente ri com eles, né? Alguns podem ser comprovados, né? Não vamos se arriscar muito. Então, até aqui, então, resumi, falei de ciência, né? Eu estou tentando criar aqui uma ponte, né?
Falamos bastante de questões de puro, né? Conhecimento puro e conhecimento aplicado. Isso o puro é muito matemático para mim, né? O aplicado, ele também não deixa de ser muito matemático para mim, né? Então, quando nós vamos tratar de educação matemática, vocês vão ver que nós não vamos entrar na parte tão formal. Nós não vamos fazer pesquisa pura, né? Nós vamos entrar numa parte aplicada, né? Que vem e não quantitativa, provavelmente qualitativa, né? Então, isso eu vou entrar depois, né? Nessas questões, né? Mas eu quero fazer algumas coisas aqui com relação à produção do conhecimento científico da educação matemática, né? Então, nós temos ciência, temos produção, mas eu não vou entrar em métodos nem nada disso, eu só quero trazer alguns pontos interessantes, né? Para a gente tentar fazer uma ponte para um artigo que eu coloquei lá na sala, depois vocês olhem, e aí eu vou trazer para vocês, né? Eu acho que não é agora, eu acho que nos próximos anos eu preciso falar um pouco de metodologias matemáticas e metodologia da pesquisa e tendências, eu já chego lá, né? Eu gostei desse jargão aqui, ó, né? Ficou pequeno, uma pena aqui. Hoje vou inventar os números, amanhã as operações, e aí no domingo alguns problemas bem difíceis. Não é assim, né? Não foi assim que aconteceu, não é assim que aconteceu a produção do conhecimento, não foi assim que a matemática foi inventada, né? Não vou entrar em história, vou falar aqui de alguns pontos para fazer uma ponte, mas não vou entrar na história da matemática, né? Não é o objetivo, né? Só aqui falando um pouco, né, da parte que começa a entrar numa questão um pouco mais matemática, né, porque a matemática inicialmente ela serve para auxiliar os povos e tudo mais, né, e aí não vou entrar em gregos, romanos, troianos, enfim, vou só falar disso, né, mas aí vamos botar um marco temporal 3.000 anos antes de Cristo aqui, né, quando as civilizações nômades iniciaram o movimento da contagem, né. Aqui nós podemos fazer 5 disciplinas de história da matemática, né? Tem muita coisa aqui, né? Mas vamos dar um ponto aqui para dar essa ponte, né? Ou seja, há aproximadamente 5.000 anos, né? Porém, bem antes dessa fase, né? Não havia linguagem escrita para essas expressões, né? E as expressões verbais eram extremamente primitivas, né? Mas ainda no final dessa época já começou a surgir problemas, né? Situações como quantidade de crianças numa tribo, contagens de gado ou de dias começavam a ser um desafio para o povo naquela época, né? E como vamos avançando para o período histórico, né? Aí o que se inicia aproximadamente no século 6 a.C., né? Já temos uma Grécia bem rica para a questão matemática, né? Então, eles começaram a tratar a matemática não só como uma ferramenta, mas também como meio de pensamento lógico, né? Que poderia encerrar em si todas as explicações, né? Então, os gregos tinham para essa disciplina um olhar mais filosófico e científico, né? Então, nessa época, avanços em diferentes áreas da matemática foram obtidos. Só que um dos mais significativos foi, né, o surgimento de escolas de matemática, né? Então, aí temos um marco temporal que é o surgimento das escolas. Não podemos falar de educação matemática sem falar de escolas, né? Então, aí, vamos dizer, o começo de tudo, pensando em questão de ensinar, né? Só que ainda não de forma como conhecemos hoje, obviamente, né? Um esboço disso, né? Então, Platão tinha seguidores, né? Seus discípulos, né? Então, Platão e seus discípulos, a conhecedora, o Pitágoras, né, e a sociedade secreta, os pitagóricos, a escola pitagórica depois, enfim, né? Então, começa a se desenhar, né? Então, agora já era necessário armazenar o conhecimento e para que depois ele começasse a se reproduzir, né? Ou que pudesse evoluir. Me vem à memória o que eu acabei de falar, né? Nós temos agora uma evolução aqui, uma questão matemática que precisa ser guardada, né? Para que a gente possa expandir isso, né?
Então, portanto, iniciou-se uma revolução na forma de tratar a matemática, que passou de uma ferramenta simples a uma área de conhecimento, né? E aí sim, aí depois nós vamos falar de área de conhecimento, que é reconhecidamente expansível, a qual o homem reconhece não ter condições de finalizar com a sua vida, seria necessário, então, dessa forma, passar adiante todo o conhecimento acumulado, né? Então, temos que guardar e passar adiante. O que a gente faz hoje, né? Por que a gente escreve, né? Para que alguém leia depois, né? E que ou reproduza nossas coisas ou diga tá tudo errado, né? Mas a gente faz muito isso, que a gente está tentando reproduzir ciência. Então, bem como registrar os avanços para quem nos suceder, né? Que é o que acontece. Pô, estamos usando Newton até hoje, Leibniz, Einstein, e por aí nós vamos, né? E aí essas coisas vão evoluindo, né? Enfim, né? Nós pensar Leibniz desenvolveu as mesmas, praticamente, teorias paralelas num campo da matemática pura, né? Aplicada em termos de matemática, né? Não de aplicadas a objetos da sociedade, ou problemas da sociedade, né? E já Newton mais olhando para a parte física, né? E as leis foram muito semelhantes, né? Apesar de estarem em campos diferentes, né? Então, só quis trazer isso para pensar no marco temporal aqui, gente, né? No marco temporal disso, tá? Aqui, né? Porque nós vamos ter que entrar. Então, vamos falar um pouquinho de história. Falando de escola, início das escolas, né? Esse texto está lá para vocês, tá? E aí nós entramos um pouco nos aspectos epistemológicos da matemática. Tá? Aqui eu paro e falo um pouco. Nós temos que entender algumas questões, né? Entender não é uma questão de entender, nós temos que diferenciar algumas questões. Vocês tiveram a disciplina de tendências, né? Isso, tendências. Lá em tendências nós temos resolução de problemas, estou imaginando, né? Não cheguei a olhar com calma. Resolução de problemas, modelagem matemática, lá vem o Buratã, vamos tá no matemática, engenharia didática, entre outros que vem surgindo, entre outros, né? Então, temos tendências na educação matemática, certo? Então, há diversas correntes metodológicas que podem ser vistas como tendências em educação matemática. Isso é produção de conhecimento, né? No ensino, na educação matemática, que é o tópico que nós estamos trabalhando aqui. Então, essa produção do conhecimento, como que isso evolui, né? Ela evolui para esses conhecimentos, né? Então, hoje as pesquisas em matemática, elas caminham, em educação matemática, elas caminham nessa direção. É isso que estamos dizendo, né? Só que as metodologias tendências são metodologias de educação matemática, como que eu vou aplicar a resolução de problemas, são técnicas, enfim, como que eu vou fazer isso lá dentro de uma sala de aula, né? Usa isso para formação de professores, enfim e tal. Mas como que eu pesquiso dentro dessa área? Isso é o depois, né? Então, a pesquisa em educação matemática, ela fala dos métodos de pesquisa que depois nós vamos tratar. Os nem são os, não são muitos, tá? Como que eu faço pesquisa em educação matemática, né? Eu posso usar como tema, como tem uma dessas tendências, escrever sobre isso, definir sobre isso, mas isso não é a metodologia da pesquisa, né? E quer dizer, isso é a metodologia da pesquisa. Não estou falando das tendências e metodologia do ensino de matemática, tá? Para que fique isso bastante claro. Aspectos epistemológicos, aqui até vai falar, ensino de matemática, diversas correntes metodológicas que podem ser vistas como tendências em educação matemática. Os aspectos epistemológicos do ensino de matemática formam um conjunto dessas tendências, né? Para onde a gente olha. Englobando aquelas que tratam as teorias da educação matemática, e agora sim, teorias da educação matemática, e o uso da própria educação máxima como campo científico, né? Não sei se conseguiram, se eu tentei trazer para vocês isso, né? Então, a gente se usa das tendências, né, para produzir ciência, né? Então, os aspectos epistemológicos e históricos da educação matemática buscam teorizar conhecimentos matemáticos. Essa corrente busca fazer com que o professor tenha conhecimentos históricos
como alicerce para uma teorização, aplicação baseada no amplo conhecimento do conteúdo a ser abordado, como, vamos pensar numa matemática mais conhecida, cálculo. Eu preciso ter um conhecimento muito prévio para fazer lá um cálculo 3, cálculo 4, cálculo, enfim, né? Isso é um desenvolvimento. E o caminho que se busca para a teorização da educação matemática é esse. Nós temos que ter uma bagagem intelectual que nos leve a uma educação matemática e uma produção, né, como campo científico. Tá? Depois eu trago alguns gráficos para você sobre para quais caminhos que a gente anda. Então, o professor tem que ter uma base concreta para ter a segurança necessária à produção de novos conhecimentos, né? E de investigações temáticas e ao desenvolvimento e aplicações pedagógicas do tema, né? E para tal, ele vai precisar conhecer os métodos de ensino e aprendizagem relacionados com o tema. Esse tema se encaixa em resolução de problema, etnomatemática, enfim, né? Ter empatia com os alunos, assim como carisma, que pode ser, enfim. Eu já estou caminhando para o lado da metodologia, das metodologias das tendências, não da pesquisa. Estão vendo como isso é uma linha bem tênue, para a gente fixar que nós temos que produzir ciência em cima desse campo aqui, dessas tendências das metodologias, das correntes metodológicas, tá? Para que a gente tenha aquela identidade. Onde é que nós estamos nas áreas do CNPq, né? Essa pergunta talvez vá até ao final dessa disciplina. Para a construção do processo de ensino matemático, coloquei Brasil, né? Nós temos dois movimentos bem interessantes, o movimento da escola nova, né? É um marco importante da modernização da educação, que daí traz mais para a educação, porque antes disso nós não se preocupávamos, nós não, talvez nem estava lá, não tinham, a ciência não tinha essa preocupação, não é ciência, não se tinha essa preocupação com a educação matemática, era assim passar os conteúdos, né? Então, um marco importante da modernização da educação foi a unificação das matemáticas, que elas eram 3, né? Então, você começa um movimento de uma escola nova, né? Era álgebra, aritmética e geometria, isso no século XX, tá? Assim, para ser aprovado, ele tinha que passar em 3 e não só em uma, que seria matemática. Alguém entrou agora? Já vou aceitar aqui. E também o movimento da matemática moderna, né, que foi por volta de 1960, e aí vocês vão ver daqui para frente, que eu vou mostrar depois, que aí logo depois já se começa um movimento um pouco mais consolidado em relação à educação matemática, tá? Então, esse movimento tinha como principais objetivos a consolidação, imagina essa distinção que até hoje nós temos a disciplina de álgebra, nós temos a disciplina da aritmética, a disciplina de geometria, né? Nós estamos em 2000 e alguma coisa, não, e bastante coisa já em 2025, né? E lá, por volta em 1960, nós já estávamos lidando com o movimento matemática moderna, né? Onde os principais objetivos era a consolidação da unificação dessas 3 matemáticas, né? A ênfase na precisão, formalização da matemática e métodos de expressar a linguagem matemática. E o que é expressar linguagem matemática? Método de expressar linguagem matemática, né? São métodos, né, para se ensinar matemática. Usa uma linguagem, né? Vamos falar lá de letramento. Na verdade, nem é isso, né? É uma questão de método mesmo para expressar a linguagem matemática, né? E aí foram desenvolvidos alguns que vocês viram aí nas disciplinas ou vão ver em disciplinas separadas. No outro semestre do curso, vocês vão ter práticas em álgebra, práticas em geometria, práticas em todas elas que também serão interessantes. Espero que talvez eu esteja numa dessas. Enfim, né? Então temos esses marcos e por volta de 1960, então você começa a abrir mestrados, doutorados, né? Eram em educação, e aí começou em educação matemática alguma coisa, né? E aí a gente começa a ter uma solidificação disso, né? Hoje, né? O concurso dita, né? Para entrar numa rede federal, tanto da universidade, eles são separados, né? Na licenciatura, né? Em educação matemática, no instituto. O concurso é voltado para educação matemática. Esses professores vão ministrar algumas disciplinas específicas da educação matemática, vão lidar com os estágios, com as práticas, não que não vão
pegar matemáticas aplicadas ou puras, né? Mas já existe ela muito bem estabelecida, inclusive com vagas para concurso. Isso é já uma evolução, né, que mostra esse caminho da educação matemática, né? Certo? Mas falando mais um pouquinho de produção do conhecimento científico, né? Ainda falando de produção de conhecimento científico, eu vou citar o artigo que está lá na sala virtual, que é o artigo da SBEM, tá, gente? Ele faz um compilado, né? O artigo está intitulado A SBEM e a Produção de Conhecimento em Educação Matemática. Olha só o nosso tema, né? Produção de Conhecimento Científico em Educação Matemática. Olha o título do trabalho. A SBEM e a Produção de Conhecimento em Educação Matemática. Né? É o que a gente precisa, né? Quem escreveu é a Neuza Bertoni Pinto, esse artigo de 2017, que ele foi, não, 2019 que ele foi publicado, eu acho não, tenho certeza, né, que ele foi publicado nesse ano, e esse artigo ele vai começar, ele pega a SBEM, Sociedade Brasileira de Educação e Matemática, né, e pega o evento e faz um compilado dos eventos da SBEM. Ele pegou o Enem, né, o Encontro Nacional de Educação Matemática, né? Então, nós temos isso. E foi pegando do primeiro até 2016. Né? Então, ele faz esse que vai de 1987 até 2016. O que ele faz? Ele compila todas as produções em quantidade, bota um gráfico de quantidade disso. Né? Então, ele mostra tanto a evolução em termos de quantidade de produção, quanto a mudança de característica nas produções. Né? Então, você começa a evoluir para a educação matemática, né? O gráfico está aqui, né? Então, nós tivemos lá no primeiro, em 87, 122 produções, né? Culminando em 2013 com 1.503, depois diminuiu em 2016 para 1.259, né? Enfim, temos aí uma linha, um crescimento fabuloso, né? De produções de diversas formas, né? Então, nós temos 12 edições do Enem, compreendido nas décadas de 1987 a 2017, e sinaliza um movimento em busca da consolidação de uma nova identidade do professor que ensina matemática e do educador matemático. Quando eu estava preparando o material para vocês, é muito difícil a gente fazer essa separação entre produção. Não existe um referencial teórico que ele siga uma sequência. Né? Então, eu quis trazer isso na apresentação. Então, vou trazer na apresentação essa sequência e talvez na minha fala, né, como que vem esse caminho. Né? Então, o maior número de trabalhos discutidos na década de 1990, após uma fase centrada em torno dos conteúdos matemáticos. Então, até 1990, as discussões eram centradas em conteúdos matemáticos, né? Então, as prioridades eram geometria, né? Novas metodologias vindas da tecnologia, seguidas de matemática e da resolução de problemas. Ao que tudo indica, parece alinhar-se de forma crescente às novas concepções difundidas no Brasil na área de formação de professores, tá, gente? Então, eu recomendo que vocês leiam esse artigo com carinho, tá? Eu não trago ele como atividade obrigatória, tá? Mas como atividade complementar. E aqui, talvez, nas produções futuras de vocês, nos entendimentos da questão de educação e como que ela foi crescendo, né? Eu acho que ele é bem interessante. Certo, gente? Eu paro nesse ponto, vou seguir depois, tá? Eu paro nesse ponto, tá? Tem mais 2, 3 slides aqui. Pergunto se vocês têm algum questionamento com relação ao que eu trouxe até agora, né? Pode se manifestar no chat. Enfim, nós vamos posterior, no próximo encontro, na semana que vem eu vou abrir o tópico, mas não vamos ter encontro síncrono. Mas aí no último encontro síncrono, vai ser no dia 24, nós teremos mais um encontro síncrono. E aí sim eu vou trazer algumas questões para vocês com relação às metodologias, né, que eu falei tanto, e planejamento de pesquisa. Eu acho que não é algo tão que toma tanto tempo assim, a gente pode também dar um encaminhamento bacana.
Não sei se vocês têm algum questionamento, se ninguém se manifestar, eu já dou sequência ao trabalho de conclusão de curso. Só vou dar uma respirada aqui. Depois também, caso queiram se manifestar no chat, desculpa, mandar pelas mensagens para mim ou para a própria tutora, para questionamentos, tá? Quiserem. Tem mais artigos, gente. Dá para encher de artigos para vocês, a gente sempre escolhe para não carregar muito a sala, até para a quantidade de horas que vocês têm de estudo, né? Então, é mais ou menos isso. Nada, pessoal. Tomando meu chima aqui. Se eu tomar muito chima, não durmo também depois, né? E amanhã era sem a sexta, né? Tenho 8 períodos de aula amanhã. Eu tenho mais uma questão aqui, tá, gente? Não esqueçam de assinar a lista, tá, gente? Ela tá ali nas notas compartilhadas, que alguém me ajudou. Valeu, Júnior. Vamos falar então. Vamos dar sequência. Ó, tem alguém digitando, vou esperar aqui. Vão digitando. Pessoal, nós temos 2 disciplinas de metodologias da pesquisa, para a pesquisa, né? Faz menos. Não é que faz mal, é capaz de não dormir depois, né? Mas tudo bem. Como eu trabalho de noite, eu trabalho até umas. Geralmente o campus aqui é 40 quilômetros, né? Eu estou no centro agora, estou em casa fazendo sala de casa, né? Até por conta da internet, o campus é 40 quilômetros daqui. E aí eu sempre chego depois das 11h30 em casa, né? E aí, imagina, pilhado de dar aula, vou pegar no sono 1h da manhã, né? E aí, criança estuda de manhã, corre com criança para lá, que eu tenho 2 filhos, e aí já está acostumado, não dá tempo de cestear de tarde, tem mais coisa para fazer, aí descarrega para descansar no final de semana. Não que eu esteja reclamando, adoro, né? Mas é a rotina. Aqui o campus é um pouco distante, né? Mas a gente se vira aí, vamos lá. Gente, as 2 disciplinas. Rodrigo levantou a mão. Pode falar, Rodrigo. Professor, no começo da aula você falou a respeito em 2 termos, né? Eu entendi como 2 termos. A questão da metodologia e do método. Assim, eles são a mesma coisa ou eles têm alguma coisa diferente? Não. No início lá, não, metodologia, né? Peraí, deixa eu situar. É que depende em qual contexto que nós estamos falando. Quando eu falei agora há pouco de metodologia, nós temos a metodologia para a pesquisa, né? Que vai tratar de métodos científicos, né? Não que sejam diferentes. Nós temos as metodologias matemáticas, né? Do ensino de matemática. Essa que foi a diferença que eu quis dar. Não sei se eu fiquei claro, entendeu? Que metodologia da matemática vão lá para as tendências, né, em educação matemática, né, que elas já estão consolidadas ali. E a metodologia para a pesquisa que eu estou dizendo, e depois eu vou falar do método. A metodologia da pesquisa que eu estou falando é como que nós vamos fazer essas pesquisas, né? E o método é um método definido de pesquisa, né? Eu tenho uma sequência de questões que eu tenho que evoluir dentro de um método, né, para ele ser científico. Não sei se eu respondi o que você estava questionando. Era isso? Então, deixa eu só ver se eu entendi, professor. Vai No lá. caso, a metodologia são procedimentos. E o método, isso é o método. Isso é o método. Que vai ter justamente passos já Isso, é o método. pré-definidos. Isso. Que você vai definir ou já estão pré-definidos. Entendi. Né? E a metodologia, ela já está... Por exemplo, uma metodologia de resolução de problemas, por exemplo. Entendeu? Ela já tem as questões definidas. Isso é uma metodologia matemática de resolução de problemas, entende? Entendi, professor. Entendeu? É que às vezes eu falo rápido, talvez não tenha sido claro. Né? Mas isso aí, tem que perguntar mesmo, a gente vai respondendo. Já estamos aí 1h10 aqui, né? Também vai. Mais alguma questão? Pode ser depois também. Vamos lá. Eu estou aqui com o próximo slide.
Quero definir algumas coisas para vocês, qualquer coisa vocês podem voltar a perguntar, sem problema, até o final. Eu não abri ainda, vou abrir agora lá na sala virtual 2 questões, né? Nós criamos um link de acesso, estou falando de trabalho de conclusão de curso. Nós criamos um link para acesso a um guia, tá? O que tem nesse guia? Depois eu vou falar disso. Ele vai ter lá uma orientação sobre trabalho de conclusão de curso, mas não é orientação prática. É relacionada a prazos, como que a gente vai definir e algumas questões, né? Nessa disciplina, nós não vamos desenvolver projeto, né? Nós vamos falar de como que pode ser um projeto, mas nós não vamos desenvolver o projeto de vocês, porque o projeto da pesquisa de vocês vai ser desenvolvida com o orientador de vocês, né? Não tem como na disciplina, e depois sim no TCC, na metodologias para pesquisa 2, vocês vão trazer o projeto pronto e vão ir para a construção do artigo, tá? Então, tem um guia lá, eu vou abrir ele depois, porque eu não quis abrir antes, porque talvez vocês não entenderiam do que eu estava falando. Então, já saindo aqui, eu já abro ele lá. Eu coloquei ele na abertura do curso, não está nem no tópico 1. Está na abertura ali, vai estar depois do plano de ensino, eu acho. Está lá, o guia. Aí vocês vão ler, lá tem orientações, algumas questões para falar disso, tá? E aí eu vou ter... deixa eu terminar, depois eu vejo o chat, senão vai começar a me confundir as coisas, né? Mas, em resumo, né, vou dizer para vocês, o artigo vai ser realizado em duplas. O trabalho de conclusão de curso, que é um artigo, tá? Ele vai ser realizado em duplas, tá? Esse é o ponto. Eu sei que vocês já estão desenvolvendo trabalhos em duplas em outras disciplinas, né? Eu sei que em tendências que foi que teve, né? E aí eu tenho a incumbência aqui nessa disciplina em separar essas duplas, né? Então, o que eu fiz? Esse é o primeiro ponto. Depois a gente pode aprofundar isso bastante. Então, o que eu fiz? Eu criei um formulário do Google, eu vou abrir ele, esse formulário está aqui na apresentação, essa apresentação também eu vou deixar disponível logo após aqui terminar, ou amanhã mesmo. E aí, vocês vão lá preencher. Um somente preenche, né? E vai indicar o nome da dupla e eu pedi para colocar para qual polo pertence. Mas isso não tem tanta interferência, porque pode pertencer a polos distintos, não tem problema nenhum, né? Então, em resumo, o artigo será realizado em duplas e quem vai definir as duplas são vocês, tá? Esse é o primeiro ponto. Questionamentos podem me passar depois, tá? Caso não efetive as duplas, o pessoal tenha dificuldade, a coordenação do curso vai auxiliar nessa organização, né? Vai organizar isso, aí como que a coordenação vai fazer, não sei, né? Mas entre em contato e tal. Então, a gente define as duplas, eu vou deixar um prazo aí até semana que vem, né? Eu preciso dessas duplas prontas aí para a abertura do último tópico. Por que eu preciso das duplas prontas para o último tópico? Porque no último tópico eu vou pedir para que a dupla traga uma, duas ideias de qual trabalho que pensa em desenvolver como artigo. Não se preocupe que a gente vai falando disso. Então, essa é a ideia, tá? Dividir em duplas, eu queria fazer as coisas em momentos diferentes, mas vou fechar, né? Então, faz as duplas, e aí depois de definidas as duplas, as duplas vão fazer nessa disciplina ainda até o final, lá do último encontro, o tema que pensa em trabalhar. E por que a escolha do tema? Porque com o tema, ou ideia de um ou dois temas, a gente vai pegar e dividir, vai passar para todos os orientadores que nós vamos ter, que estamos escolhendo com eles em seleção, né? E aí nós vamos passar para que os orientadores escolham que dupla vão orientar. Ou as opções, às vezes o orientador tem mais de uma, duas, três opções de qual dupla vai orientar. Por que isso? Porque dependendo do tema, né, o professor tem mais afinidade ou não, e isso vai auxiliar, né, nessa construção, tá? Então, primeiro ponto. Em duplas, as duplas são definidas pelos estudantes, se não definir, a coordenação vai definir, né? Tem o formulário para preencher. Cada dupla escolherá o tema da prática de ensino a ser relatada no TCC. Eu já vou falar dessa prática. E a seguir será encaminhada para o grupo de professores orientadores que escolherão os que vão orientar.
né? Se ninguém for escolhido, a gente vai fazer a divisão. Tá? Esse é o ponto. É um dos pontos. E aí eu trago as etapas da escrita do TCC. Como que vocês devem estar preocupados, né? Então, temos que ter a definição do tema. Então, o tema do artigo deve envolver uma aplicação prática na área da educação matemática. Tá? O que seria uma aplicação prática da educação matemática, né? Bom, nem vou dizer o que seria uma aplicação, né? Vai ter que fazer uma aplicação, né? Essa aplicação pode ser feita numa sala de aula, enfim, né? E a partir disso, depois vocês vão fazer um relato dessa experiência, um relato científico, obviamente, que eu vou trabalhar com vocês aí como que modelos de relatos de experiência, enfim, essas questões, né? Mas isso está muito prematuro ainda, então a gente precisa definir o tema. Como que vai ser essa aplicação de prática, como vocês vão fazer, vai ser definida com o computador de vocês. Porque daí nós vamos ter a escrita do projeto. A escrita do projeto já é uma nova etapa depois dessa disciplina, no semestre que vem, que será feita junto ao orientador durante a realização do curso. E aí a escrita do projeto, os outros prazos, o colegiado ainda vai definir, tá, gente? Então, o que eu tenho para vocês? Que vai ser em dupla, que vai ser uma prática e que vai ser um relato de experiência. Esses são os pontos, né? E que seja inovador. Quanto mais inovador essa prática, né? Porque o nome do curso é especialização em inovação e ensino de matemática, tá? Certo, gente? Então, o que eu queria trazer de trabalho e conclusão de curso é mais ou menos isso. O trabalho de conclusão, vocês terão orientadores, tá, gente? Então, vai ter uma sequência aqui, tá, de trabalhos, o orientador ajudando vocês, orientando, como o nome já diz, tá? E a partir disso vocês vão dando os próximos passos, né? Aqui nesse curso, nessa disciplina, nós vamos falar do que é um projeto, falar disso, falar de método científico, como eu vim conduzindo até aqui, né? E aí, em paralelo, eu vou fazendo essas separações de duplas e tal, tá? Pode ser, como eu já falei, me fugiu o nome, de polo diferente, sem problemas, tá? Né? Como o curso é à distância, né? Para você se comunicar, é só marcar a data, a dupla, né? Marca lá, tal, faz pelo Meet os encontros, a gente consegue fazer isso, o orientador faz pelo Meet encontro, né? Abre uma sala de TCC, sei lá, para botar os materiais, tá? Tem muitas maneiras de se fazer isso. E aí, a questão do comitê de ética, a princípio, não preciso ver certinho com a especialização, coordenação, mas a princípio não vejo assim grandes dificuldades por ser um relato de experiência, né? Mas aí isso também, essas questões de comitê de ética, outras questões, elas precisam estar junto com o orientador, o projeto precisa estar escrito, se for o caso e tal, né? Mas a princípio a gente não discutiu essa questão do comitê de ética ainda no colegiado. Pessoal, e aí, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje para vocês, depois de 1h18, né, era isso. Perguntem sobre o TCC, eu trago o que está escrito, né, mas talvez eu tenha mais alguma informação que tenha escapado, tá? Perguntem, se eu não sei a resposta, eu guardo, pergunto se não forem perguntar aqui, eu pergunto para a coordenação, me reúno com eles e a gente vai elucidando essas questões, tá? Certo? Mas a ideia é que a gente saia dessa disciplina com o tema e com as duplas. Só, né? A outra questão vai ficar no campo aqui dos métodos e do planejamento da pesquisa para os próximos 2 encontros, tá, gente? Mais alguma questão? Estou vendo o pessoal digital, o povo é tímido para falar, né? Enquanto o professor fala bastante, o pessoal é tímido. Mas tá bom, é isso. Muito contente aí por ter esse espaço aqui para falar com vocês. Isso aqui vai ficar gravado, tá, gente? Não esqueçam de assinar a lista de presença que está ali. Eu tenho 12 registros aqui na lista de presença, tá? E o pessoal já está me dando bom final de semana. Renato levantou a mão. Pode falar, Renato.
Professor, boa noite, primeiramente. Boa noite. Uma dúvida. A gente vai ter que indicar, então, uma dupla, né? Um parceiro Isso, de dupla. um parceiro. Mas, assim, no decorrer do curso, se a gente quiser mudar as duplas, pode? Olha, eu não tratei disso, sabe? É uma pergunta que ele não veio. Eu estava junto em todas as reuniões que a gente não se atentou a esse tipo de questão, né? Aí Porque a gente depende. só teve uma atividade, assim, em grupo, e foi uma atividade, assim, muito... Não deu para conhecer ainda, sabe? Isso, Porque acho que, assim, você criar um trabalho de conclusão, né? De uma especialização, você precisa ter isso, um vínculo, né? Conhecer ali a pessoa para ver se bate e tudo isso. mais. E Esse é o meu talvez único tenha receio. isso, talvez tenha desistências. Eu entendi o que você tá, a tua sua preocupação, tá? Entendi. O que que eu vou fazer? Né? Eu vou levar essa questão, pode ser, né? Eu Aham. levo essa questão para a gente tratar disso, porque eu acredito que possa sim, possa trocar com uma justificativa, né? Uma justificativa que seja aceitável, mas eu não posso tomar essa decisão, né? Tudo aqui eu preciso passar pelo colegiado. Então eu já levo esse questionamento, já vou anotar aqui, não vou acabar esquecendo. E vou anotar no celular aqui. E aí eu já levo isso, mando uma mensagem aqui para a gente discutir posteriormente lá com o pessoal, tá? Bem tranquilo. Não tenho assim essa resposta pronta para você agora. Eu E aí, entendo, mas agradeço. sim, não, bem tranquilo. Sinta-se à vontade para perguntar. E aí, é lá pelo formulário que eu vou abrir ele agora enquanto eu estou aqui. Enquanto vocês estão elaborando alguma pergunta, já abro ele lá. EAD, deixa eu acessar a sala aqui, porque é só eu abrir. Eu não quis abrir, porque depois o pessoal ia ficar vendo, não ia saber do que se trata e tal. E aí vocês podem. Aqui está o culto para o estudante. Vou aqui, já vou fazer a edição. Então, o guia está no item geral lá, tá? Orientações para o trabalho, que é isso basicamente o que eu trouxe para vocês aqui. E ao final do tópico, depois do vamos conversar um pouco, eu vou ter um outro item de formulário para a formação das duplas do TCC. Está aberto para vocês já. Então, vocês podem acessar lá e fazer, preencher o formulário. Aí a gente vai compilando, porque vai ser uma planilha, entende? A gente vai montar uma planilha, depois vai olhar os alunos que estão faltando, a gente vai ter que olhar os alunos que já não estão mais frequentando, entrar em contato com eles. É um trabalho que a gente vai precisar fazer, né? Não sei quando termina o curso, são 3 semestres, né? Geralmente a gente dá um prazo, né? Ali ao final do último semestre, né? Para ter um prazo para defesa, assim, mas eu não tenho essa data, né? Mas com a coordenação do curso, manda um e-mail para a coordenação do curso perguntando sobre isso. Ela vai conseguir responder para você, né? Tá bom, Ederson, para você. O pessoal respondeu, o Luiz Alberto que pode fazer dupla aqui já com o Ederson, né? O Edson já deu boa noite aqui, uma boa noite para você. Se não tiver mais nenhum questionamento, eu encerro aqui. Mãos levantadas. Luiz Alberto levantou a mão. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Meu questionamento é só o seguinte: a gente vai fazer aquele pré-projeto todinho, elaborando, já para aplicá-lo ao TCC? Aqui nessa disciplina, não. No caso Esse aqui, projeto vocês vão desenvolver com o orientador de vocês, tá? eu entendi. Aqui Porque eu não consigo, enquanto disciplina, gerenciar todos vocês, me entende? Porque daí imagina quantos projetos eu teria que analisar, né? Então, os orientadores vão encaminhar a questão da escrita do projeto com vocês, tá bom? tá bom. Obrigado, professor. Nada. Na disciplina trabalhamos em trio. Será que podemos continuar? Não, vamos deixar em dupla por enquanto, tá? A ideia é fazer em dupla. Rodrigo? Professor, eu dei uma olhada aqui no link que o senhor pediu, que na verdade disponibilizou a respeito do TCC. Aí aqui só tá escrito o nome, o endereço, qual polo e o integrante da dupla. Isso no caso só se eu tiver já alguém em mente para fazer o TCC.
Isso, esse formulário aí justamente, esse formulário é para quando você já tem a dupla. Aí um dos integrantes da dupla preenche o formulário, né? Para não ter necessidade dos dois preencherem, né? É um formulário bem simples. É só para coletar os nomes, né? Ah, tá. É Ainda que não eu é acho para que escolher primeiro tem o o. nome que primeiro tem o nome de quem preenche o formulário e depois o nome da dupla. Eu acho que é isso que tá talvez confundindo. Não precisa ter pressa, gente. Isso aí pode ser feito aí na sequência também, né? Mais alguma questão, gente? Vamos manter, eu vi o Mário, vamos manter Professor, da Nilce. Sim, estou ouvindo. é só uma dúvida com relação a essa questão de dar o nome do seu parceiro. Isso vai ter que ser até o final da sua disciplina? Ou é Não, até a próxima? eu gostaria de ter isso antes da abertura do último tópico, que é dia 24 que eu abro o último tópico. Porque aí no último tópico, né, ele vai do dia 24 a 30 dia 24, deixa eu contar aqui. Deixa eu olhar que eu olho aqui, não precisa nem olhar lá. 24 até dia 30, né? Daí vocês terão do dia 24 até o dia 30 para escrever. Eu vou fazer uma questão nesse sentido, pedindo para que vocês escrevam três linhas, 4 linhas sobre o tema que a dupla escolheu, ou que pretende. Não que isso não possa mudar para frente, mas que tenha uma ideia. Entende? Professor, eu mandei aqui no grupo do meu polo essas informações que tem que ser feito. Aí uma professora, ela perguntou, aí eu vou te fazer a pergunta e eu já respondo para ela, que ela não pôde estar presente. Ela perguntou se é obrigatório realizar em duplas. É obrigatório, o trabalho deve ser em dupla, tá? Tá, vou responder para ela. Obrigado. Precisa ser em dupla, não pode ser individual, tá? Aí, qualquer questão voltada a esse sentido, tá? Precisa entrar em contato com coordenação para elucidar, que daí ela responde para vocês. Mas é o que está posto, tá? Que eu trago aí de o que está posto, tá? Certo, gente? Não estou fugindo, não. Se tiver mais questionamentos, é só falar aí. Senão, na hora que acabar, eu me vou. Falei para minhas crianças que até às 8h30. Então é uma festa ali embaixo. Estou só ouvindo aqui agora. Que agora eu posso tirar os óculos, já que está me atrapalhando. Fechou, gente? Era isso? Mais algum questionamento? Se não tiver nenhum questionamento, eu vou parar a gravação. Né? Só mais uma pergunta. Essas informações o senhor vai postar lá na plataforma? Porque eu não entendi muitas coisas. Eu entendi assim, algumas coisas por incompleto. Aí essas informações sobre o trabalho de conclusão o senhor vai postar lá mesmo assim? Isso, eles estão. Esse vídeo aqui, isso aqui vai ficar gravado, tá? E vai ser postado essa aula também, tá? Eu vou postar o link do YouTube para essa aula também. Provavelmente eu posto amanhã já consigo carregar a gravação, tá bom? Tá certo, então eu vou olhar lá de novo, porque eu não entendi muita coisa não sobre o trabalho, tá bom? Obrigada. E aí, se não entender, pode perguntar nas mensagens ou no fórum. Se eu não responder, a tutora responde, a Naires, a gente está pronto para isso, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha, então, obrigado por vocês ficarem comigo até agora. Gostei bastante dos questionamentos. Eu adoro quando as pessoas perguntam e a gente dá as respostas. Às vezes não temos todas as respostas, mas a gente consegue ajudar. E estamos juntos nessa caminhada aqui, tá? Vou encerrar a gravação aqui e um abraço para vocês.